Você já parou pra pensar em quantos personagens de Demon Slayer têm passados tristes e comoventes? Se tem um anime que faz jus à reputação de Dark Shonen é Demon Slayer, porque ele tem personagens com histórias simplesmente horríveis. E no vídeo de hoje eu vou ranquear os 10 personagens de Kimetsu no Yaiba com as histórias mais tristes e emocionantes. Então prepara o lencinho porque essas histórias vão tocar seu coração, hein? Já deixa o like se você gosta desse tipo de lista e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre Demon Slayer que eu vou trazer para você aqui nas próximas semanas, beleza? Começando com a história do Gyu Tomioka, revelada na 4ª temporada de Demon Slayer. A irmã dele morreu protegendo ele de um demônio, deixando com uma imensa culpa. Fora isso, o Gyu treinou com o Sabito, um amigo que também acabou morrendo em batalha depois de protegê-lo. Essas perdas o assombraram, fazendo com que ele duvidasse de sua própria capacidade e se sentisse indigno de se tornar um Hashira. A 9ª história trágica é a do Muichiro Toto. Após a morte dos pais, Muichiro e seu irmão gêmeo, Yuichiro, passaram a viver sozinhos. Só que durante um ataque de Onis, Yuichiro morreu protegendo Muichiro, que perdeu a memória nesse incidente. O Toto então foi acolhido por Kagaya e Amane no esquadrão de caçadores, devido principalmente à linhagem especial que ele tem, por ser descendente do Kukushibo. A perda de memória o atormentava, deixando ele ali com o olhar vazio, até que ele recuperasse essas lembranças. E essas experiências marcaram ali o Muichiro, e deixaram ele uma pessoa meio reclusa, afetando profundamente a jornada dele como caçador de demônios. A 8ª história é a do Yorichi, o progenitor da respiração do sol. Ele nasceu como o irmão mais novo de gêmeos em uma família nobre, mas foi rejeitado pelo pai devido à marca que tinha no rosto, considerado um mau presságio. Yorichi tinha poderes especiais, o que fez o irmão dele, Mishikatsu, se sentir inferior. Eventualmente, Mishikatsu se juntou a Muzan e se tornou um demônio. Yorichi enfrentou tragédias ainda maiores, como a morte da esposa grávida nas mãos de um demônio. Essas perdas deixaram ele solitário e cheio de arrependimentos, vivendo uma vida marcada pela dor e pela culpa. Na 7ª posição está a Kanao, que sofreu abusos extremos e viveu na extrema pobreza por causa dos pais. Ela testemunhou a morte dos irmãos devido a maus tratos e a vida dela era simplesmente um ciclo de abusos e negligência pessoal. Vendida como escrava, a Kanao foi resgatada por Kanai, mas a experiência a deixou incapaz de expressar suas emoções e pensamentos, sabe? A jornada de superação dela é marcada pela luta para recuperar a identidade e aprender a confiar em si mesma. O 6º lugar é ocupado pela história do Gyomei Himejima, que criou órfãos em um templo e foi traído por uma das crianças, que atraiu um demônio para o local. Na tentativa de proteger as crianças, Gyomei perdeu a visão e foi culpado pela tragédia. Ele enfrentou a solidão e a falta de confiança das crianças, até perceber em seu leito de morte que elas agiram por medo de sua própria fraqueza. A 5ª história mais triste é a do Tengen Uzui, que nasceu em um clã shinobi onde a vida era desvalorizada. Sobrevivendo a um treinamento brutal que vitimou seus irmãos, o Tengen-sama fugiu do clã com as suas esposas, e se tornou um caçador de demônios. O passado dele, pessoal, é marcado pela perda e pela luta pela sobrevivência, o que acabou moldando a determinação que ele tem hoje. Em 4º lugar, temos a história do Sanemi, cujo profundo ódio pelos demônios vem de um passado muito doloroso. O pai dele era abusivo e foi morto por causa de ressentimento, e Sanemi teve que assumir ali o papel de cuidar da mãe e dos irmãos. Só que a mãe dele acabou se transformando em um demônio e começou a matar os próprios filhos. O Sanemi, então, teve que enfrentar a terrível decisão de matar a mãe
para proteger o irmão dele, né, o Genya, que o culpava por tudo. Esse trauma deixou marcas profundas na relação dele com o Genya, que só foram resolvidas quando o Genya estava ali à beira da morte. Em terceiro lugar, uma das histórias mais tristes em Demon Slayer é a do Gyutaro, pessoal, cuja vida no bairro do entretenimento era uma luta diária devido à aparência dele. A mãe dele também era abusiva e os agressores dela acabavam atormentando o próprio Gyutaro ali direto. Ele inclusive sobrevivia comendo vermes na estrada. Apesar das dificuldades, Gyutaro tinha um forte laço com a irmã dele, a Daki, que foi queimada viva por um pretendente. Esse evento traumático levou Gyutaro a aceitar a oferta de se tornar um demônio, marcando o início de uma vida de 100 anos como Oni. Outro personagem com um passado muito triste é o Obanai Iguro, que nasceu em uma família que adorava um demônio feminino. Ele foi mantido em cativeiro desde o nascimento e foi marcado pelo demônio para ser comido quando estivesse pronto. A intervenção do antigo Hashira da Chama, ou Shinjuro Rengoku, que salvou a vida dele. Mas claro, isso deixou com um medo profundo de mulheres. E a jornada dele como caçador de demônios foi marcada por essa cicatriz emocional, que só pôde ser superada nos momentos finais dele. E por fim, em primeiro lugar, temos a história do Akaza, que antes de se tornar um demônio era conhecido como Hakuji. Ele cometia roubos para comprar remédios para o pai, que estava doente, E ele acabou tirando a própria vida por não aguentar ver o filho ser considerado um criminoso por sua causa. Banida da aldeia, Akaza se juntou a um dojo e ficou noivo da filha do mestre. Só que a noiva dele foi assassinada pelos rivais do dojo, levando Akaza a buscar vingança e a se tornar um demônio. E essas são as histórias dos 10 personagens de Demon Slayer com passados mais tristes que nos mostram a profundidade e a complexidade desses personagens. Qual delas mais te emocionou? Deixe nos comentários e não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, beleza? Obrigada por assistir e até no próximo vídeo.